a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando for fazer cálculo envolvendo qualquer uma dessas grandezas aqui, ó, seja a massa atômica, a massa molecular ou a massa molar, que é a mesma coisa, né? Só muda a unidade. O número de mol, que é a quantidade de matéria, e o número de Avogadro, nós vamos ter que lembrar dessa imagem aqui, ó. Então, sempre um mol de qualquer átomo ou de qualquer molécula sempre vai pesar, né, ter massa em gramas, que corresponde àquela massa que a gente encontra na tabela periódica. Se for uma substância monoatômica, quer dizer, formada de apenas um átomo, a gente vai trabalhar com a massa atômica que encontra na tabela periódica, arredondada sempre, tá? Se for uma substância diatômica ou com dois átomos ou com mais átomos, nós vamos trabalhar com a massa molar ou massa molecular em gramas por mol, ok? E essa quantidade aqui de mol, que está para essa quantidade em gramas, ela sempre corresponde a esse número aqui que a gente chama número de Avogadro ou constante de Avogadro, porque ele não muda. Então, em um mol de qualquer substância que está para aquela massa que você encontra na tabela, sempre vai ter essa quantidade de átomos ou de moléculas, tá? Esse número aqui, ele relaciona todos os tipos de partículas ou entidades. Ou seja, um mol de átomo sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de molécula sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de qualquer fórmula também vai ter esse mesmo número de fórmulas. Um mol de íons sempre vai ter esse mesmo número de íons. E um mol de elétrons sempre vai ter esse número de elétrons. Então, segundo ano, nessa nossa atividade de número 1, nós vamos determinar a massa molecular em unidade de massa atômica para cada uma das espécies químicas abaixo, tá? Reparem que em algumas nós temos apenas um átomo, né? Aqui nós já temos dois átomos, aqui nós já temos 3 de oxigênio e um de enxofre, e é isso que a gente precisa estar olhando para calcular a massa molecular. Além disso, eu preciso de estar com uma tabela periódica aí do meu lado para a gente estar calculando, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Como aqui o oxigênio é apenas um átomo, eu vou olhar na tabela periódica a massa atômica dele, tá? Nós trabalhamos sempre com as massas atômicas arredondadas, então critérios de arredondamento é importante nesse momento. No caso do oxigênio, a massa atômica dele já arredondada é de 18U, quer dizer, 16 unidades de massa atômica, né? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Na tabela periódica, cada átomo de oxigênio, a massa atômica é 16. Então, 2 vezes 16, então eu vou ter 32 unidades de massa atômica, tá? O átomo de nitrogênio, na tabela periódica, a massa já arredondada dele, arredondando aqui, são 14 unidades de massa atômica, tá? Aqui eu já tenho a molécula do gás nitrogênio, então 2 vezes 14, que é a massa atômica, né, lá na tabela, então eu vou ter aqui 28 unidades de massa atômica. Dióxido de nitrogênio, aqui olha, eu vou pegar 14, que é a massa atômica do nitrogênio, e 2 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. 2 vezes 16, 32, mais 14, 46 unidades de massa atômica. Um átomo de enxofre, lá na tabela periódica, a massa atômica do enxofre, 32 unidades de massa atômica. Dióxido de enxofre, a massa do enxofre, 32, lá na tabela, e a do oxigênio,
16. 2 vezes 16, 32, né? 32 mais 32, 64 unidades de massa atômica. Trióxido de enxofre. Eu tenho 32 do enxofre e mais 3 vezes 16 do oxigênio. 3 vezes 16 são 48, mais 32 do enxofre, eu tenho a massa atômica de 80 unidades de massa atômica. Desculpa, a massa molecular, né? De 80 unidades de massa atômica. Ácido nítrico. Uma vez a massa atômica do hidrogênio, que é 1. Uma vezes a massa atômica do nitrogênio, que é 14. E mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio, 48. Então aqui nós vamos ter 63 unidades de massa atômica, é a massa molecular do ácido nítrico. E essas espécies, né? Normalmente, no caso aqui, este sulfato de alumínio, que é um sal, nós temos que tomar cuidado com esses parênteses aqui, olha. Mas também é muito fácil. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar 2 vezes 27, que é a massa atômica do alumínio, verificada lá na tabela. E esse número 3 que fica aqui de fora, olha, ele multiplica tudo que está aqui por dentro dos parênteses, tá? Então aqui, ó, eu tenho um enxofre aqui, então tem 3 enxofres, então vai ser 3 vezes 32, que é a massa atômica do enxofre. Eu tenho aqui, olha, 12, 3 vezes 4, 12 oxigênios, então vai ser 12 vezes 16, né? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 16. Então, fazendo a conta aqui, né? 12 vezes 16 do oxigênio deu 20... Opa, perdão, peraí, essa calculadora deu errado. 3, não, é 12. 12 vezes 16. Então, nós temos aqui 192, né? Mais 3 vezes 32, que dá 96, então mais 96. E mais 2 vezes 27, que são 54. Somando tudo aqui, mais 54, eu tenho 342 unidades de massa atômica. Ok? Beleza, chegamos então à nossa segunda atividade, da nossa atividade complementar ao PET 2, né? Tratando aqui da massa molar, né? O que é a diferença? A massa molar, o cálculo dela é feito da mesma forma que a massa molecular. O que muda é a unidade, tá? A unidade da massa molecular é U, quer dizer, unidade de massa atômica, e a unidade de massa molar é gramas por mol, ou seja, a massa molar me diz quanto pesa em gramas, ou quanto é a massa em grama de 1 mol daquela substância, né? É um cálculo muito necessário para a gente trabalhar lá na frente, tá bom? Com a parte da termoquímica, a parte da estequiometria também, tá bom? Procedemos da mesma maneira. Então aqui, O2, que é o gás oxigênio, então eu vou pegar 2 vezes a massa atômica do oxigênio lá da tabela, que vai dar 32. Só muda a unidade, que vai ser 32 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de gás oxigênio tem massa de 32 gramas, tá? Gás ozônio. No caso do gás ozônio, 3 vezes 16. Então, eu vou ter 48 gramas por mol. O que isso significa? Que 1 mol de gás ozônio tem 48 gramas, tá?
A água, né, H2O, 2 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, e 1 vezes 16. Quando não tem nada aqui, vocês já sabem que é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2, mais 16. Então, a massa molar da molécula da água é 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de água são 18 gramas de água, tá? Ácido sulfúrico, eu pego 2 vezes 1, mais 1 vezes 32 e mais 4 vezes 16, né? E vou somar tudo. Somando tudo aqui, você vai ter uma massa molar de 98 gramas por mol. Aqui chegamos à molécula de sacarose, tá? Na molécula de sacarose, C12H22O11, nós temos 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênios e 11 de oxigênios. Vamos proceder da mesma maneira. Na tabela periódica, massa atômica do carbono, 12. Massa atômica do hidrogênio, 1. Massa atômica do oxigênio, 16. Você vai multiplicar, tá, as quantidades vezes a massa atômica de cada um e depois somar. Aí você vai ter, chegando ao resultado, você vai ter 342 gramas por mol. Quer dizer, para eu ter 1 mol de sacarose, 1 mol de açúcar comum, eu preciso ter 342 gramas. Aqui na fórmula do fosfato de cálcio, nós vamos ter 3 átomos de cálcio vezes a massa atômica de cada um deles, né? 120. E agora, de novo, parênteses, né? Nós vamos lembrar que esse 2 multiplica aqui 2 vezes 1 átomos de fósforo, que vai ser 2 vezes 31, né? A massa atômica dele na tabela. E aqui eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios. 8 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Fazendo este cálculo aqui, eu tenho certeza que você já acertou aí, né? Ou vai consertar. Eu tenho 310 gramas por mol. Chegamos ao átomo de gás, a molécula de gás cloro, né? Cl2. Aí nós precisamos tomar cuidado com o seguinte: na tabela periódica, a massa atômica do cloro é 35,45. Na hora de arredondar, isso aqui nós vamos arredondar para 35,5, tá? Isso vai acontecer com o cloro e com o cobre, tá? Na tabela periódica. Nós não vamos arredondar totalmente. Então, aqui vai ser 2 vezes 35,5. Então, eu vou ter 71 gramas por mol. Na atividade número 3, eu peço para completar as lacunas, né, fazendo as relações entre as grandezas químicas. Neste momento aqui, nós vamos lembrar daquilo que eu falei lá no início, tá? De estar sempre lembrando daquelas 3 grandezas químicas: o mol, a massa atômica ou massa molecular, e o número de Avogadro, tá? Aquela constante que não muda, que é esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Na primeira parte deste vídeo, eu explico para vocês a relação entre eles, tá? Aqui é muito simples, olha. 1 mol é sempre aquela quantidade que eu vou encontrar na própria tabela periódica. Então, eu vou olhar lá na minha tabela periódica e 1 mol de cálcio, lá tem o número 40. Aquilo ali indica que 1 mol de cálcio são 40 gramas de cálcio, tá? E esses 40 gramas, dentro deles eu encontro 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, tá? Então isso aqui é uma quantidade que é padrão. Então o padrão para o átomo de cálcio é isso aqui. Com a resposta da A, eu vou desenvolver a B, C e D, porque a substância é a mesma, ó. Então o número vai ter relação um com o outro, tá? Então reparem aqui, ó. Se 1 mol
de cálcio são 40 gramas, meio mol a gente só pode supor o quê? Que é a metade. Então, aqui dividiu por 2, né? Então, aqui, ó, se 1 mol são 40 gramas, então meio mol vão ser 20 gramas, né? Da mesma forma, eu vou pensar que se 1 mol tem essa quantidade de átomos aqui, ó, que é constante, em meio mol eu vou ter que ter a metade. Então, em meio mol eu vou ter 3,01 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, ok? Bom, da mesma forma, eu vou pensar, se 1 mol de cálcio são 40 gramas de cálcio, 2 mol são o dobro. Então, 2 mols de cálcio são 80 gramas de cálcio, não é isso? Da mesma forma, eu penso, se 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23, eu vou olhar que 2 mols é o dobro. Então, 2 vezes esse número aqui, ó, que eu vou fazer 12,04 vezes 10 a 23. Só que esse número aqui, ó, nós temos de colocar ele na notação científica. Eu vou deixar um vídeo ao final mostrando como que faz a questão da notação científica. Esse número aqui, ele tem que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Então, para isso, a vírgula vai sair daqui e vai passar para cá, ó, entre o 1 e o 2. Então, vai ficar 1,204, se você quiser tirar esse 0,4, pode arredondar, né? Vezes 10. E aqui agora, olha, eu tinha 2 casas decimais, agora eu tenho 3, né? 3 depois da vírgula. Aumentou uma, então vou aumentar uma unidade aqui no expoente. Então vai ficar vezes 10 a 24 átomos, ok? Bom, na letra D, eu tenho que 1 mol de cálcio são 40 gramas. Agora eu quero saber 72 gramas de cálcio, quantos mols são. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3, tá? Então, vou trabalhar ela aqui agora, ó, separada aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio são 40 gramas. Mas eu quero saber 72 gramas, então 72 gramas vão ser X mol. Fazendo aqui, multiplicando cruzado, que vocês também já sabem, né? Eu vou ter que X é igual a 1,8. Essa é a quantidade de mol que eu vou ter em 72 gramas. Então, 1,8 mol de cálcio são 72 gramas. Beleza, né? Bom, e quantos átomos isso corresponde? Bom, então eu tenho ali, ó, 40 gramas, olha aqui, ó, 40 gramas de cálcio. São quantos átomos de cálcio? São 6,02 vezes 10 a 23. E 72 gramas? 72 gramas está para X, né? Desenvolvendo isso aí, nós vamos ter 40x é igual a 72 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, 40x é igual, pego a calculadora, 72 vezes 6,02, eu tenho aqui 433,44 vezes 10 a 23. Beleza, isolando o x, esse aqui dividido por 40. Então, 433,44 dividido por 40. Eu chego a 10,836 vezes 10 a 23. Beleza, cheguei ao resultado. Então, vou colocar aqui, olha, 10,836 vezes 10 a
23. Só que agora eu vou colocar isso na notação científica. A vírgula vai andar para cá, né? Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a vírgula tem que vir para cá. Então vai ficar 1,08, eu vou desconsiderar esse restante aqui, vezes 10. E agora, olha, eu tinha 3 casas decimais, né? Aqui, ó, tinha 3. Agora eu andei com a vírgula para cá, eu passo a ter 1, 2, 3. Espera aí, eu vou andar aqui para cá, né? 1, 2, 3, 4. Passou a ter 4. Então, aumentei o número de casas decimais, que eu tinha 3, agora eu vou ter 4. Então, aumenta mais um aqui, ó. Então, vezes 10 elevado a 24. Ok? Bom, agora, na letra E, F, G, H, I, nós falamos da molécula de água. Quando fala de molécula, o normal é a gente trabalhar com número de moléculas. O número de moléculas contido em 1 mol é também 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui, ó, 1 mol de água, nós já calculamos antes, são 18 gramas de água. Nesses 18 gramas de água, eu tenho essa quantidade de moléculas aqui, ó, que é o número de Avogadro. 2 mol, bom, se 1 mol de água eu tenho 18 gramas, em 2 mols eu tenho que ter o dobro. Então, em 2 mols eu vou ter 36 gramas, né? Se em 1 mol eu tenho essa quantidade de moléculas, em 2 mols eu vou ter o dobro dessa quantidade. Então, 12,04 vezes 10 a 23, que passando para a notação científica, 1,204 vezes 10 a... Aí eu vou olhar aqui, ó. Tinha 2 casas, agora tem 3. Aumentou uma, então, vezes 10 a 24. Essa é a quantidade de moléculas de água. Da mesma forma, eu vou pensar aqui, ó. Se 1 mol de água são 18 gramas, meio mol de água tem de ser a metade, 9 gramas, não é isso? Quantidade de moléculas de água. Se 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, meio mol tem o quê? A metade. Então, 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ok? Bom, passamos para a letra H. 180 gramas, eu quero saber quantos mol de água. Bom, olha, tá vendo aqui, ó? 18 gramas são 1 mol. E 180 gramas? 180 gramas é 10 vezes isso aqui, né? 10 vezes 18. Então, aqui eu vou ter 10 mol de água. Ok? É proporcional. Bom, 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E 10 mols? Ora, 10 mols vai ter 10 vezes mais. Então, posso falar que é 60,2 vezes 10 elevado a 23. Novamente aqui, nós vamos trabalhar com a notação decimal, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos andar com a vírgula. Para onde? Para cá, para ficar 6, um número menor que 10, maior que 1 e menor que 10. Então, 6,02 vezes 10. E vamos olhar, uma casa decimal. Agora tem 2, aumentou uma, então, vezes 10 elevado a 24. Bom, 0,1 mol de água. Partimos daqui também, ó. 1 mol de água são 18 gramas. 0,1 são 10 vezes menos. Ó. De 1 para 0,1 diminuiu 10 vezes. Então, 18 vai dividir por 10 também. Então, vou ter 1,8 gramas de água em 0,1 mol. Não é isso? Bom, se 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 0,1 mol vai ter o quê? 0,1 mol vai ser 0,1 vezes 6,02, não é isso? Então, que é 10 vezes menos que isso aqui, ó. E quanto é 10 vezes menos que isso aqui, ó? Vai ser 0,0
602 vezes 10 a 23. Não é isso? 10 vezes menor que esse número aqui, ó. Bom, então, aqui eu tenho que andar com as casas, com a vírgula, né? Aqui tem duas, vai ter que parar aqui, não é isso? Então, vai ficar 6,02 vezes 10. E olha, nós tínhamos 3 casas decimais, agora temos duas. O que que fez? Diminuiu uma. Então, vezes 10 a 22. Qual é a massa em gramas, isso aqui é importante, de uma molécula de propano, né? Então aqui, eu já comecei a te ajudar. 1 mol de moléculas correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano. Eu quero saber quanto que é esse 1 mol aqui, ó, em gramas, né? Aí vou pegar a tabela periódica. 3 vezes 12 são 36, né? 3 vezes 12. E mais 8 vezes 1. Então, 36 mais 8, eu tenho que 1 mol de molécula de propano são 44 gramas, né? E que essas 44 gramas correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano. Só que o exercício me quer saber qual que é a massa em gramas de uma molécula de propano. Então aqui, ó, quais as duas grandezas que eu estou relacionando? Grama e número de molécula. Então, olha, vou partir do padrão. Padrão 44 gramas de propano correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano, beleza? Só que eu quero saber quantos gramas que tem apenas uma única molécula de propano. É isso aqui que eu quero descobrir. Pensem que essa massa em grama aqui vai ser muito pequena. Por quê? Porque para eu ter 44 gramas, eu preciso ter esse tantão de moléculas aqui, ó. Se eu tiver uma molécula só, é lógico que eu vou ter um número muito pequeno. O que nós vamos fazer na regra de 3? Multiplicar cruzado, tá bom? Então, nós vamos pegar essa primeira, eu vou fazer completinha aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23 vezes x, que é igual a 44 vezes 1. Beleza, né? X é igual a 44 vezes 1, 44, sobre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Aí vai fazer x é igual, vou dividir isso aqui, ó, 44 dividido por 6,02. E eu vou chegar no resultado 7,3, né? 7,3 vezes. Bom, aqui agora é o seguinte, 10 elevado a 23, né? Como isso aqui está embaixo, isso vai passar para cima e o sinal vai trocar. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Então, isso aqui é a massa em grama de apenas uma moléculazinha de propano, ok? O sinal negativo aqui indica que é um número muito, mas muito pequeno. Atividade de número 5, né? Determine o número de átomos existentes em 2 mol de átomos de magnésio. Beleza. Vamos pegar aqui quais são as duas grandezas que vão ser trabalhadas. Então, olha, eu estou querendo número de átomos e aqui nós falamos em número de mol. Então, vou relacionar número de átomo com número de mol. Vou partir do padrão, guardem isso, tá? Qual que é o padrão para o número de átomos? É o número de Avogadro. Então, eu vou pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, de magnésio. Isso está para
Quantos mol? A quantidade em mol que é padrão é 1 mol. Eu começo com ele, tá? Mas eu não quero a quantidade para 1 mol, porque essa eu já sei. Eu quero a quantidade para 2 mol. Então, para 2 mol de átomos de magnésio, eu vou ter X. Aí, vamos desenvolver igual daquela outra vez. E nessa aqui, eu vou colocar só o resultado final aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Bom, então resolvendo ali, né, já fiz os cálculos, cheguei a esse resultado, ó. Só que aqui nós vamos deixar na notação científica, né? Então a vírgula vai parar para aqui, ó. Então vai ficar 1,2 vezes 10. Como aqui, ó, eu aumentei o número de casas decimais andando para cá, aumentei uma casa decimal, vai ser vezes 10 elevado a 24. Aí nós queremos saber o número de átomos, então essa é a quantidade de átomos que eu tenho em 2 mols de magnésio. Questão de número 6, né? Determine o número de átomos existentes em 10 gramas de cálcio. Vamos determinar aqui quais são as grandezas que a gente vai trabalhar? Então, ó, eu quero o número de átomos e esse número de átomos está relacionado a uma massa em grama. Então, vou relacionar número de átomo com a massa em grama. Qual é o padrão para número de átomos? 6,02 vezes 10 a 23. Isso está para qual é a massa padrão de cálcio? A massa atômica lá da tabela, 40 gramas. Então, isso é a quantidade de átomos que tem dentro de 40 gramas. Mas eu não tenho 40 gramas, eu tenho 10 gramas. Então, em 10 gramas vai ser X. Novamente aqui, olha, o seu conhecimento em matemática vai te ajudar. Olha, de 40 baixou para 10, diminuiu quantas vezes? Diminuiu 4 vezes. Então, esse número daqui, ó, ele também tem que diminuir 4 vezes. Se ele não der um número que é 4 vezes menor que esse, tá errado, ok? Vou fazer os cálculos aqui e chegamos aqui ao resultado final, tá? Então, aqui chegamos ao resultado final, tá? Então, aqui, eu não falei que tinha que dar 4 vezes menos, olha, é esse número aqui dividido por 4, porque aqui também foi dividido por 4. Aqui não vamos precisar de mexer com a vírgula, porque o número aqui já é maior que 1 e menor que 10. Beleza, chegamos à atividade número 7, tá? Aqui nós temos determinar a massa em gramas. Então, aqui nós já temos uma grandeza, que é a massa em gramas, né? A outra grandeza aqui é o número de mol, aqui, ó. Então, beleza. Então, vamos partir do padrão. Massa em gramas. Qual é o padrão? Depende da substância. Eu estou falando do cobalto. Então, a massa padrão do cobalto é a sua massa molar. Então, 60 gramas de cobalto. A outra grandeza que está sendo relacionada é o número de átomos. Então, aqui, desculpa, o número de mol, né? Que eu já até marquei aqui, ó. É o número de mol. Então, qual é o padrão para número de mol? 1 mol. Então, eu tenho que 60 gramas de cobalto correspondem a 1 mol de cobalto. Mas eu não tenho 1 mol no exercício, eu tenho 0,75. Então, 0,75 mol, eu quero saber quantos gramas são, tá? Aí, multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 0,75 vezes 60, né? 0,75 vezes 60, que é igual a 45. Então, eu tenho que 0,75 mol de cobalto são 45 gramas de cobalto. Chegamos aqui ao resultado.
Aqui estamos nós com a questão de número 8, né? Determina a quantidade de átomos, então aqui já temos uma grandeza, tá? Quantidade de átomos, então nós já sabemos, nós vamos trabalhar com esse número aqui, ó, com o número de Avogadro, então é o número de átomos, isso aqui é a quantidade padrão, tá? Presentes em um termômetro que contém 3 gramas desse metal, do mercúrio, né? Então, 3 gramas, grandeza o quê? Massa, né? Então, nós vamos precisar do padrão. Qual é a massa padrão de mercúrio? Lá na tabela periódica, 201 gramas. Beleza, isso é o padrão. Agora eu vou usar o que o exercício me deu. O exercício me deu 3 gramas de mercúrio. Então eu quero saber 3 gramas de mercúrio, qual a quantidade de átomos que tem, ok? Aí eu vou fazer 201x, né? 201x é igual 3 vezes 6,02, que vai dar 18,06 vezes 10 elevado a 23. X é igual, divide este número por este aqui, né? 18,06 dividido por 201. Eu vou ter um número bem pequeno, vou arredondar ele, tá? 0,09 vezes 10 a 23, ok? Vamos colocar na notação decimal. A vírgula vai ter que parar aqui depois do 9, né? Para ficar um número maior que 1 e menor que 10. Tinham 2 casas decimais andando para cá, eu tirei 2, não é isso? Se eu tiro 2, eu também tiro 2 unidades aqui no expoente. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a 21 átomos de mercúrio. Se 1 litro de água do mar a 390 miligramas, então aqui ó, grandeza de massa, né? De potássio, qual é o número de átomos? Aqui ó, número de átomos é outra grandeza. Então nós vamos trabalhar com a massa em gramas e nós vamos trabalhar com o número de átomos, não é isso? Então aqui ó, eu vou pegar, tá falando de qual elemento, de qual substância? Potássio. Vou lá na tabela periódica, vou olhar o potássio, a massa atômica do potássio 39 gramas. Então eu tenho lá 39 gramas, né? Isso eu vou relacionar com o quê? Com o número de átomos, que é a outra grandeza que foi citada. Qual é o padrão para número de átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, em 39 gramas de potássio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de potássio. Nessa água do mar, eu tenho 390 miligramas. Aqui nós vamos transformar 390 miligramas, nós vamos transformar em gramas. Então, divido por 1000, né? Então, vai dar 0,390 gramas, não é isso? Isso aqui está para X átomos desse elemento, que no caso é o potássio. Vamos fazer o cálculo agora. Então, aqui nós vamos ter 39x, que é igual 0,39 ou 0,390 vezes 6,02, né? Vezes 6,02. Isso aqui vai dar 2,34 ou 35, se quiser arredondar, tá? Vezes 10 elevado a 23. X é igual a 2,34 dividido por 39. Então, dividido por 39. Nós vamos ter aqui 0,06 vezes 10 elevado a 23, ok? Só que aí na notação científica, né?
Então, ó, vai ter que ficar um número maior que 1 e menor que 10, então a vírgula vai andar para cá, ó. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a... Aí o segredo aqui, ó. Tinham duas casas decimais, né? Aí diminuiu o quê? Diminuiu duas casas decimais, que andou para lá, ó. Então diminuiu o número de casas decimais. Então eu diminuo duas casas aqui também, duas unidades. Então 6 vezes 10 elevado a 21 átomos de potássio. Ok? Chegamos à atividade de número 10, né? O carbonato de sódio, cuja fórmula está aqui, né? É um produto industrial importante usado na manufatura do vidro. Quantos mols, então aqui ó, a grandeza com a qual nós vamos trabalhar, mol de Na2CO3, existem 92 gramas de carbonato de sódio. Aqui outra grandeza com a qual a gente vai trabalhar, que é a massa em gramas. Aí eu vou lá na tabela periódica, né? Então aqui, ó, qual a massa em grama do Na2CO3? Vou na tabela periódica para poder descobrir qual que é a massa atômica de cada um, ok? Beleza. Consultando a tabela periódica, você vai encontrar a massa atômica do sódio, que é 23, a do carbono é 12, a do oxigênio é 16. Aí você vai pegar 2 vezes 23, vai dar 46, mais 1 vezes 12, mais 12, e mais 3 vezes 16, que é 48. Então, mais 48. Você chega aqui a 106 gramas, né? Então, aqui, 106 gramas de Na2CO3 que eu tenho lá na tabela periódica. Essa massa está para 1 mol, que é o padrão também, né? Sempre começa com 1 mol. Então, 1 mol está para 106 gramas. Mas eu não tenho 106 gramas, eu tenho 92 gramas. Então, 92 gramas está para X. Fazendo a conta aqui, 106x é igual 1 vezes 92, 92. X é igual a 92 sobre 106. Vamos ver quanto que dá isso. 92 dividido por 106. 0,86, tá? Vou arredondar para 0,9, mas se você deixar 0,86 também tá certo. Então, 0,9 mol. Prontinho, tá aí o número de mol de carbonato de sódio que eu tenho em 92 gramas. Chegamos à questão de número 11, né? Uma pessoa necessita por dia de 50 gramas de nitrogênio fornecidos pela alimentação. Isso dá, em número de átomos, aproximadamente quantos átomos, né? Vamos descobrir quais as grandezas com as quais eu vou trabalhar. Então, aqui, ó, grama é a massa, então vou trabalhar com a grandeza massa em gramas, né? E eu quero saber o número de átomos. Número de átomos eu vou trabalhar com o número de Avogadro. Então, lá na tabela periódica, quantos gramas eu tenho do nitrogênio? Então, eu vou lá e vejo que 14 gramas de nitrogênio correspondem a um número de átomos que é de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Mas eu quero saber quanto consome uma pessoa que consome 50 gramas de nitrogênio fornecidos pela alimentação. Quantos átomos ela vai estar consumindo? Multiplicando aqui, nós vamos ter 14x é igual 50 vezes 6,02, tá? Então, calculadora, 50 vezes 6,02. Eu vou ter 301. Então, 301
vezes 10 elevado a 23. X é igual a 301 dividido por 14, né? É isso aqui, ó, 301 vezes 10 elevado a 23 sobre 14. Então, vou dividir isso aqui, ó. Então, x vai ser igual a... Deixa eu suspender aqui um pouco para vocês. X vai ser igual a 301 dividido por 14, que vai dar 21,5 vezes 10 elevado a 23, ok? Notação científica. Ando com a vírgula para cá, né? Então vai ficar 2,15 vezes. Olha o que aconteceu. Uma casa decimal. Agora eu tenho duas. Então aumentou uma. Então aumenta 1 aqui no expoente. Então vezes 10 elevado a 24 átomos. Essa é a quantidade de átomos de nitrogênio que uma pessoa que consumir 50 gramas dele vai estar ingerindo. Ok? E, para finalizar, nós temos aqui a questão número 12, né? Para descobrir qual desses compostos tem a massa molecular igual a 30, é só eu pegar as massas atômicas e descobrir, né? Então, aqui vai ser a letra A, porque, olha, 2 vezes 12 do carbono, né? Mais 6 vezes 1 do hidrogênio. Então, eu tenho 24 mais 6, que é igual a 30, que é o que está pedindo aí. Ok? Aqui, ó, na notação decimal, nós vamos ter que deixar o número que está multiplicado pela potência, nós vamos ter que transformar ele num número maior que 1 e menor que 10. Ou seja, o número vai ter que ser de 1, alguma coisa até 9, alguma coisa. Então, não posso deixar, por exemplo, 12,04, porque é maior que 10. E eu não posso deixar 0,16, porque é menor que 1. Então, nós vamos deixar ele como um número maior que 1 e menor que 10. Como é que eu vou fazer isso? Olha nesse aqui, ó. Tá 12,04 vezes 10 a 23. Ele tá aqui, ó, um número maior que 10. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que andar com a vírgula para que ele fique maior que 1 e menor que 10. Então, onde a vírgula vai parar? A vírgula vai parar aqui, né? Vai ter que ficar aqui, ó, 1,204. Então, eu vou colocar 1,204. Se você quiser tirar esse 0,4 aqui, não tem problema, não vai fazer diferença, tá? É o arredondamento. E agora vai ficar vezes 10. E agora que tá o segredo, ó. É 10 a 23. Mas olha o que acontece. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2 números depois da vírgula. Quantos eu tenho agora? 3 números depois da vírgula. Aumentou ou diminuiu o número de casas? Olha, de 2 casas passou para 3. Aumentou uma, não foi? Então, vou aumentar uma aqui no expoente, aqui, ó. Em vez de 23, vai ficar vezes 10 a 24. Então, 1,204 vezes 10 a 24. Aqui, notação decimal. Olha o outro. 0,16 vezes 10 a 23. É um número menor que 1. Não pode ficar. Para ele ficar maior que 1 e menor que 10, a vírgula vai parar aqui, ó. Então, vai ficar 1,6, né? Vezes 10. Agora vamos ver. Tinha 2 números depois da vírgula e agora tem um só. Então, eu tirei 1. Então, era 10 a 23, agora vai ficar vezes 10 a 22. Isso é a notação decimal ou notação científica.